Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 10ª aula de álgebra linear. Hoje nós vamos fazer a parte 3 do capítulo de transformações lineares. Nessa aula, nós vamos revisar os conceitos de núcleo, de imagem de uma transformação linear. Veremos o teorema do núcleo da imagem, que também é conhecido como teorema da dimensão, e faremos alguns exemplos. Então nós temos aqui a nossa aula de número 10. E hoje nós vamos fazer a parte 3 do capítulo de transformações lineares. Então, gente, vamos começar aqui relembrando os conceitos de núcleo e imagem de uma transformação linear. Então, seja T uma transformação linear definida no espaço vetorial V e tomando valores no espaço vetorial W. Portanto, o espaço vetorial V é o domínio da nossa transformação linear. O espaço vetorial W é o contradomínio da nossa transformação linear. E o que seria o núcleo de T, ou o núcleo da transformação linear T? Então, gente, o núcleo de T é um subconjunto de V, desse espaço vetorial V. Ou seja, o núcleo de T é um subconjunto do domínio da transformação linear T. E esse subconjunto ele é denotado, né, por essa notação, que é de T, e ele é definido da seguinte forma. O núcleo de T são todos os vetores que estão em V, cujas imagens pela transformação linear T são iguais ao vetor nulo do espaço vetorial W. Então, esse zero aqui, gente, ele representa o vetor nulo desse espaço vetorial W. Então, o núcleo de T ele é um subconjunto do espaço vetorial V. E só para reforçar, né, os elementos desse subconjunto de V são todos aqueles vetores de V cujas imagens pela transformação linear T são iguais exatamente ao vetor nulo de W. Agora, a imagem de T, né? O que seria a imagem de T? A imagem de T é um subconjunto agora do espaço vetorial W. Portanto, a imagem de T é um subconjunto do contradomínio da nossa transformação linear T. E esse subconjunto de W ele é denotado dessa forma, e é definido da seguinte maneira, né? Os elementos da imagem de T são todos os vetores do espaço vetorial W, tais que esses vetores eles são as imagens de algum vetor de V pela transformação linear T. Okay? Então, a imagem de T é um subconjunto do contradomínio da transformação linear T. Para nós entendermos melhor essas definições, eu resolvi aqui ilustrar graficamente, né, por meio de um diagrama, essa situação, né, os conceitos de núcleo de uma transformação linear e de imagem de uma transformação linear. Então vamos lá, gente. Então aqui nós temos uma transformação linear que leva vetores do espaço vetorial V em vetores no espaço vetorial W. Esse disco aqui, que está achurado aqui em azul, ele está denotando aqui o nosso espaço vetorial V. Esse disco aqui, no interior aqui é branco, mas também contendo esse outro disco menor, aqui é exatamente o espaço vetorial W. Tá? Esse disco menor aqui, que está contido no espaço vetorial V, eu estou denotando aqui como se ele representasse o núcleo da transformação linear. Né? Vamos relembrar que o núcleo de T ele é um subconjunto, né, do espaço vetorial V, que é exatamente o domínio da nossa transformação linear. Então, quando eu escrevo que esse disco aqui, que está achurado em vermelho, ele representa um núcleo de T, o que eu estou querendo dizer é que apenas os vetores que estão aqui dentro são os vetores cujas imagens pela transformação linear T são sempre iguais ao vetor nulo do espaço vetorial W. Então, esse zerozinho aqui, ele representa o vetor nulo do espaço vetorial W. Esse zerozinho aqui, gente, ele também representa o vetor nulo, só que o vetor nulo do espaço vetorial V. Embora eu esteja utilizando a mesma notação, mas nós devemos entender que esse zero aqui, ele representa o vetor nulo desse espaço vetorial, e esse zero representa o vetor nulo desse espaço vetorial. E a gente sabe que o vetor nulo do espaço vetorial V, ele é um elemento do núcleo de T. Por quê? Porque a gente já aprendeu na nossa primeira aula de transformações lineares que toda transformação linear leva o vetor nulo do espaço V
no vetor nulo do espaço W. Portanto, o vetor nulo de V ele é um elemento do núcleo de T, e o vetor nulo do espaço vetorial W ele é um elemento da imagem de T. E a gente já pode perceber aqui claramente que tanto o núcleo da transformação como a imagem da transformação linear são subconjuntos que não são vazios. Por quê? Porque pelo menos o núcleo de T vai conter o vetor nulo do espaço vetorial V e a imagem de T vai conter pelo menos o vetor nulo do espaço vetorial W. Então eu estou denotando aqui por esse disco menor como sendo o nosso núcleo, né? O núcleo da transformação linear T, e consequentemente, por definição, apenas os vetores que estão aqui são levados no vetor nulo de W pela transformação linear T. Ok? Então, quando nós pegamos aqui um vetor qualquer aqui em V, né? Então eu estou denotando por esse disco aqui o conjunto que representa as imagens de todos os vetores de V pela transformação linear T. Então, quando eu pego um vetor aqui em V e aplico T, o vetor ele vai estar aqui dentro desse disco aqui. Obviamente que pode ocorrer a situação em que esse disco aqui ele coincide com esse disco maior. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula de álgebra linear, quando a gente vai falar sobre as aplicações que são injetoras e sobrejetoras. Então, quando a imagem de T ela coincide, né, com o contradomínio de T, ou seja, esse disco aqui ele é exatamente esse disco aqui, então a gente diz que essa transformação linear é sobrejetora. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Aqui eu estou apenas querendo dizer que esse disco menor ele representa as imagens da transformação, ou seja, nós pegarmos aqui qualquer vetor aqui em V e ao aplicar T nesse vetor, esse vetor vai estar aqui dentro desse disco aqui. Ok? Então esse diagrama aqui, de certa forma, ele nos ajuda a entender um pouco mais os conceitos de núcleo de uma transformação linear e a imagem de uma transformação linear. Só reforçando, o núcleo de T é um subconjunto do espaço vetorial V, que representa o domínio da nossa transformação linear, e a imagem de T é um subconjunto de W, que é o contradomínio da nossa transformação linear T. Agora vamos ver aqui uma observação que vai nos dizer algo bem interessante, né? Chamei de observações 1, porque eu vou fazer aqui 3 comentários. O primeiro comentário diz o seguinte, que o núcleo de T, né, que é a priori um subconjunto desse espaço vetorial V, na verdade ele é um subespaço vetorial V. Tá? Ele não é apenas um subconjunto de V, ele é na verdade um subespaço vetorial de V. O conjunto imagem de T, né, ele não é apenas um subconjunto do espaço vetorial W. Na verdade, ele também vai ser um subespaço vetorial do espaço vetorial W. Todas essas duas afirmações aqui, elas são facilmente demonstradas e eu recomendo fortemente que vocês façam isso, porque dessa forma vocês vão estar revisando o conteúdo de subespaço vetorial. Então, por exemplo, peguem 2 vetores aqui no núcleo e mostre que a soma está no núcleo, né? Será importante aqui usar o fato da transformação ser linear. Da mesma forma, se você pega um vetor U e pega uma escala alfa, tá? Então você vai mostrar que, por exemplo, o T aplicado a alfa U também, o alfa U vai ser um elemento do núcleo, né? Se você pega um vetor do núcleo, multiplica por escalar, o alfa U vai estar também no núcleo. Então eu recomendo fortemente que vocês mostrem tanto essa primeira observação, como essa segunda observação. Né? Vocês vão usar fortemente aqui a definição de transformação linear. Ok? E o terceiro comentário eu até já fiz agora há pouco, que é o seguinte, né? Pelo fato de que a transformação linear leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W, isso significa dizer que o núcleo de T tem pelo menos o vetor nulo de V e a imagem de T tem pelo menos o vetor núcleo de W, ou seja, o núcleo de T é um subespaço vetorial, é diferente do vazio, e a imagem de T também é um subespaço vetorial, é diferente do vazio. Ok? Bom, vamos ver agora aqui o que eu chamei de teorema 1, que é o teorema do núcleo da imagem. E esse teorema ele tem aplicações muito interessantes, principalmente aplicações teóricas. O teorema 1 nos diz o seguinte:
Se nós temos uma transformação linear T definida num espaço vetorial V e tomando valores num espaço vetorial W, então vale essa igualdade. Ou seja, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem vai ser igual exatamente à dimensão do espaço vetorial V. Ok? Então eu não vou fazer a demonstração desse teorema aqui, ela já foi feita em sala de aula. Vocês dêem uma olhada nas nossas notas de aula. E esse teorema aqui ele tem aplicações, principalmente aplicações teóricas, e nós vamos fazer aplicações desse teorema também na nossa próxima aula. Então, gente, vamos começar agora aqui com um primeiro exemplo, né? E esse primeiro exemplo, ele diz o seguinte: vamos considerar aqui uma transformação linear T definida em R3, tomando valores em R3 e definida por meio dessa igualdade aqui, ok? Então ele pede para nós determinarmos o seguinte: na letra A, determinar o núcleo dessa transformação, né? Transformação linear T, e uma base para esse espaço vetorial. Já vimos aí na observação 1, né? Que o núcleo de T, na verdade, ele é um subespaço vetorial do domínio da transformação linear. Na letra B, ele pede para a gente encontrar a imagem de T e também pede para a gente determinar uma base para esse espaço vetorial, né? Tendo em vista que a imagem de T é um subespaço vetorial aqui no contradomínio dessa transformação linear, que também é R3. Nessa transformação linear, nós temos que V e W são iguais, ok? Mas para definição, não necessariamente o V e o W devem ser espaços vetoriais iguais. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é o seguinte, gente. Eu não mostrei aqui na resolução desse exemplo que essa função vetorial ela é uma transformação linear. Eu não mostrei isso, ok? Mas eu recomendo que vocês façam. Então, até para treinar teorias já estudadas, mostrem que essa função vetorial, na verdade, ela é uma transformação linear. Então, vamos lá, gente. Vamos passar a resolver aqui esse exemplo 1, começando, obviamente, pela letra A. Então, vamos começar determinando o núcleo dessa transformação. Então, a primeira coisa que a gente deve escrever é o seguinte: o que significa o núcleo dessa transformação? Então, por definição, o núcleo da transformação T é formado por todos os vetores do domínio, cujas imagens pela transformação linear T, né, essas imagens são exatamente iguais ao vetor nulo do espaço vetorial que está no contradomínio. Então, aqui esse espaço vetorial aqui é o R3, portanto, o vetor nulo, né, é o ponto de coordenadas, é o vetor de coordenadas 0, 0, 0. Ok? Então, determinar o núcleo de T significa determinarmos todos os pontos ou todos os vetores que estão em R3, cujas imagens por essa transformação linear são levados no vetor nulo desse espaço vetorial. Então, gente, nós vamos partir dessa igualdade e o que nós vamos fazer inicialmente é trocar aqui, ó, a transformação linear T por esta regra aqui. Esta regra define a nossa transformação linear. Ok? Então foi o que nós fizemos aqui. Ó. Essa igualdade, ela decorre dessa igualdade, substituindo T de x, y, z, tá? por esta terna ordenada aqui, por esse vetor aqui em R3. Então nós queremos determinar os valores de x, y, z, né? De tal forma que essa igualdade ocorra. Ok? Então para isso, gente, nós vamos montar esse sistema, né? Então, a primeira coordenada aqui igual a 0, tá? Aqui é a primeira equação. A segunda coordenada aqui igual a 0 nos dá a segunda equação. E a terceira coordenada aqui igual a 0 nos dá a terceira equação. Então, nós temos aqui um sistema linear, homogêneo, 3×3, bem simples. Ok? Aqui nós vamos usar o método de Gauss, que é o método que a gente tem utilizado sistematicamente, sempre na resolução de sistemas lineares. Então, aqui nós vamos repetir a primeira equação. Nós vamos substituir essa equação pela soma dela com a primeira. Tá? Então, quando nós fizermos isso, ó, somando esse aqui com esse aqui dá 0, está aqui. Somando esse com esse dá y, está aqui. Somando esse com esse dá menos z, está aqui. Somando 0 com 0, está aqui o 0. E para nós obtermos aqui essa última equação, nós podemos multiplicar essa primeira por menos e somar com a terceira. Então, fazendo isso, nós chegamos aqui nessa terceira equação. E vamos notar que a segunda e a terceira são exatamente iguais. Então, a gente pode descartar uma delas, ficando apenas com esse sistema aqui. Então, nós temos aqui um sistema linear homogêneo, só que um sistema
nós temos duas equações e três incógnitas, portanto nós temos uma variável livre. Tá? Aqui eu vou explicitar y como função de z, então aqui eu tiro y igual a z, e substituindo aqui eu determino o valor de x, que é x igual a 3z. Portanto, a solução desse sistema aqui, tá, é exatamente x igual a 3z, y igual a z, sendo z uma variável livre. Tá? Mas a solução desse sistema aqui também é a solução desse sistema, né, e vice-versa, porque são equivalentes. Ok? E a conclusão que a gente chega é que os pontos x, y, z de R3 que satisfazem a essa igualdade, ou seja, que satisfazem a essa igualdade, são os pontos de coordenadas 3z, z, z, onde z é um número real. Tendo em vista que x é igual a 3z, então você troca x por 3z, o y você troca por z, o y você troca por z, e o z que é a variável livre desse sistema linear homogêneo, ok? Então, o núcleo da transformação linear T, dessa nossa transformação linear T aqui, ele é dado, né, por esse conjunto aqui, ó, esse subconjunto de R3. Na verdade, como nós já vimos, né, ele vai ser um subespaço vetorial. Agora, a gente, pelo fato do núcleo ser um subespaço vetorial, a gente pode determinar tranquilamente uma base para esse subespaço vetorial, que é o que é pedido aqui no item A, né? Determine uma base para esse espaço vetorial. Então, vamos começar escrevendo o seguinte, ó. Vamos pegar aqui os vetores aqui, os vetores que são os elementos, né? Os vetores do núcleo da transformação, e vamos escrever essa igualdade aqui, gente. O que eu fiz aqui foi colocar, né, utilizar a multiplicação por escalar, né, já que a gente está adotando as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3, né, o espaço vetorial R3. Então, vale essa igualdade, né, ó, z vezes 3, 3z, z vezes 1z, z vezes 1z, ok? E o que é que a gente conclui com isso? Olha só, gente. A gente aqui acabou de mostrar que o núcleo da transformação, ele é dado por esses vetores aqui de R3. E aqui, por essa igualdade, nós acabamos de mostrar que qualquer que seja o vetor do núcleo, ele é a combinação linear desse vetorzinho aqui, o vetor de coordenadas 3, 1, 1. Portanto, nós acabamos de mostrar com essa igualdade que o núcleo de T ele é gerado por esse vetor de coordenadas 3, 1, 1. Agora, como nós estamos em R3 e nós temos um vetor em R3 ele é linearmente independente. Então, esse vetor aqui, gente, ele já é um vetor, né? Já é uma base, ele já forma uma base para o espaço vetorial quer de T. Ok? Então, com isso a gente consegue concluir exatamente a nossa letra A. E agora vamos responder a letra B. Então, vamos determinar aqui a imagem, né? Esse espaço vetorial. Então, vamos lá. Vamos começar escrevendo aqui a definição da imagem de T. Então, a imagem de T, por definição, né, é o conjunto aqui de vetores de R3, tais que esses vetores são imagens de algum vetor, pelo menos, de R3 pela transformação linear T. Vamos notar aqui que a nossa transformação linear leva vetores de R3 em R3. Então, os espaços vetoriais V e W são iguais. Tá ok? Então, vamos lá, gente. Então, nós vamos partir dessa igualdade e vamos trocar aqui, né, o T de x, y, z pela expressão que define a transformação linear, que é exatamente essa terna aqui ordenada, né? Então, nós vamos obter essa igualdade aqui, ó. Ok? Essa igualdade. E da mesma forma como antes, o que é que nós vamos ter que determinar? Nós queremos determinar pelo menos uma relação envolvendo os A, B e C, de tal forma que essa igualdade ocorra, ou seja, de tal forma que essa igualdade ocorra, onde x, y, z são vetores que estão no domínio da nossa transformação linear T. Então, partindo dessa igualdade, nós escrevemos esse sistema, tá? E operando da mesma forma como anteriormente, né, no método de Gauss, nós chegamos à conclusão que esse sistema ele é equivalente a esse. Portanto, a solução desse sistema é a solução desse sistema e vice-versa. E a solução desse sistema é a solução também para essa igualdade aqui. Ok? Então, vamos notar o seguinte. Olha, eu quero encontrar valores para A, B e C de tal forma que essa igualdade ocorra. Porque se essa igualdade ocorrer, ocorre essa igualdade. E se essa igualdade ocorrer,
nós vamos estar encontrando valores para A, B e C, né? Que são imagens de algum elemento que está no domínio da transformação linear. Então vamos lá. Então, para que esse sistema aqui, gente, admita solução, já é imediato, olha, que ocorra a igualdade entre A mais B e menos A mais C, já que aqui eu tenho Y menos Z e aqui eu também tenho Y menos Z. Então, para que esse sistema admita solução, é preciso que esta expressão seja igual a essa. E se isso ocorrer, esse sistema aqui ele admite solução. E quando eu faço essa igualdade, que aqui está ela, na verdade a gente encontra o valor de C, que vai ser igual a 2A mais B. Ok? Então, gente, o que a gente acabou de determinar foi exatamente as imagens dos elementos de R3 pela transformação linear T. Então, são os elementos, olha quem são as imagens, olha. São os elementos que têm coordenadas A, B e C, de tal modo que essa igualdade aqui ela ocorra para algum valor x, y, z no domínio da transformação linear T. E a gente mostrou que essa igualdade vai ocorrer quando essa condição ocorrer. Portanto, a imagem de T ela é formada pelos vetores de coordenadas A, B e no lugar de C, nós vamos colocar aqui C, trocar por 2A mais B. Então, aqui nós temos, olha, que esses vetores aqui de R3 são os vetores que são as imagens dos vetores x, y, z, quando nós tomamos em R3, mediante essa transformação linear T, definida dessa forma aqui. Ok? Então, vamos agora determinar uma base, já que a gente sabe que a imagem de T é um subespaço vetorial do espaço vetorial W. Vamos determinar aqui uma base para esse espaço vetorial. Aí vamos fazer da mesma forma, como fizemos no item A. Então, vamos pegar aqui o vetor qualquer, vamos escrever essa igualdade, tá? E aqui eu estou utilizando tanto as operações de adição como multiplicação por escalar usuais de R3, tá? Tanto nessa primeira igualdade como na segunda. Na primeira eu uso a adição, na segunda a multiplicação por escalar. E aí o que é que a gente conclui dessa igualdade aqui? A gente conclui que qualquer que seja o vetor da imagem de T, tá? Esse vetor é combinação linear desse vetor com esse vetor. Portanto, esses dois vetores aqui, ó, o vetor 1, 0, 2 e o vetor 0, 1, 1, eles geram, esse espaço vetorial que é a imagem de T. Tá, ok? Então, esses dois vetores aqui, eles são os geradores desse espaço vetorial aqui, da imagem de T, que é a imagem de T. E como esses dois vetores em R3 são linearmente independentes, nós já podemos tomar esses vetores para formar uma base. Ok? É óbvio que aqui é claro a gente vê que esses dois vetores são linearmente independentes. Ok? Basta ver que esse vetor aqui ele tem a segunda coordenada aqui, ó, nula, e esse vetor tem a primeira coordenada nula. Ok? Mas eu gostaria que vocês mostrassem isso também, tá? Para trabalhar aí conteúdos que já foram ministrados. Então, nós temos que esse conjunto beta forma uma base para esse espaço vetorial imagem de T. Tá ok, gente? E só para finalizar esse exemplo 1, é um comentário, tá? Então, nós vimos aqui na letra A que esse conjunto alfa aqui é uma base para o núcleo da transformação, e, portanto, aqui a dimensão desse espaço vetorial é 1, porque a base é constituída apenas de um vetor, certo? E aqui no item B nós mostramos que esse beta aqui ele é uma base para esse espaço vetorial imagem de T. E por conta da imagem, esse espaço vetorial imagem de T, a dimensão dele é 2, porque aqui a base possui dois vetores. E aí eu coloquei aqui só para constatar aqui, a veracidade lá do teorema 1. Se nós somarmos a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, vai dar 1 mais 2, que é 3, que é exatamente a dimensão de V, que no nosso caso é o R3, que é o domínio da nossa transformação linear. Ok? Vamos agora para um segundo exemplo, certo? No segundo exemplo ele pede o seguinte, olha. Ele pede para a gente determinar, vamos entender bem agora esse exemplo aqui. Ele pede para nós determinarmos uma transformação linear, tá? Dessa forma, dessa maneira que leva vetores de R3 em R2, mas satisfazendo a seguinte condição. O núcleo dessa transformação, ele é gerado, tá? Uma anotação aqui de gerador.
ele é gerado pelo vetor de coordenadas 1, 0, menos 1. Ok? Então vamos resolver esse problema. Então, gente, a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte. Como o núcleo dessa transformação ele é gerado por esse vetor aqui de coordenadas 1, 0, menos 1, então esse vetor aqui ele é um vetor que está no núcleo da transformação. Ok? E pelo fato dele estar no núcleo da transformação, ao aplicar a transformação linear T a esse vetor, a imagem dele vai ser exatamente, né, e por definição, ao vetor nulo desse espaço vetorial, que vai ser o vetor, né, de coordenadas 0, 0. Então, essa igualdade aqui, tá, foi escrita por quê? Porque por essa igualdade eu sei que esse vetor ele pertence ao núcleo da transformação, e por definição de núcleo da transformação, T aplicado a esse vetor, ele vai exatamente no vetor nulo desse espaço vetorial, que é esse aqui. Então é por isso que eu escrevi essa igualdade. Agora vamos notar o seguinte. Para nós determinarmos uma transformação linear, eu preciso de pelo menos o quê? Em virtude da nossa última aula. Lembram? Foi o que nós vimos na nossa última aula de álgebra linear. Nós aprendemos a determinar uma transformação linear quando eram conhecidas as imagens, né, dos vetores que formavam uma base. Ok? Então é isso aqui que nós vamos fazer. Então nós vamos pegar aqui uma base de R3, ok? É claro que como eu já tenho um vetor, eu preciso tomar mais dois vetores em R3. Esses vetores tomados de tal forma que eles formem uma base para R3. E eu vou arbitrar aqui as imagens desses dois vetores. Percebam que ele quer que nós determinemos uma transformação linear. Tá? Então, nós podemos escolher da maneira como nós acharmos conveniente. Então, veja bem. Então, eu vou considerar esses dois vetores aqui. Ó. Eu vou considerar esse vetor de coordenadas 1, 1, 0 e esse vetor de coordenadas 0, 1, 2. Se nós tomarmos esse vetor aqui, 1, 0, menos 1, com esses dois vetores, nós vamos ter uma base para esse espaço vetorial aqui. Ok? Esses três vetores, eles são linearmente independentes e, como a dimensão aqui é 3, né? A gente já sabe que esses três vetores linearmente independentes, eles formam uma base. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou arbitrar que a imagem desse vetor pela transformação linear T seja esse vetor aqui de R2. E vou arbitrar que a imagem desse vetor aqui pela transformação linear T seja esse vetor de R2. Ok? E olha, esses três vetores aqui, gente, ó, vamos notar que esse vetor aqui e esse vetor não necessariamente é base para esse espaço vetorial. Né? Até porque uma base aqui para R2 eu necessito apenas de dois vetores linearmente independentes. Ok? E aqui a gente sabe, já pelo que estudamos anteriormente, que três vetores em R2 são linearmente dependentes, são LD. Mas aqui no caso isso não interessa, não importa. Vamos relembrar o que nós estudamos na nossa última aula. Então, na prática, o que nós queremos determinar é uma transformação linear T, definida em R3 e tomando valores em R2, de tal forma que essas três condições ocorram. Essa primeira condição aqui, ela é uma condição em virtude dessa igualdade, e essa igualdade ela foi escrita por meio dessa condição. E essas outras duas condições foram condições que nós acrescentamos para a gente poder determinar a transformação linear. E nós acrescentamos essas duas condições obedecendo o seguinte critério. Esses dois vetores aqui, junto com esse vetor, devem formar uma base para esse espaço vetorial. E esses vetores aqui, eles são arbitrários. Então, nós queremos determinar uma transformação linear quando são conhecidas as imagens dos vetores de uma base. Que é exatamente o que nós fizemos na nossa última aula de álgebra linear. Foi a nossa 9ª aula de álgebra linear. Então vamos lá, gente. Então o que é que nós devemos fazer? Então nós vamos inicialmente tomar um vetor qualquer, xyz, em R3. Esse R3 é o domínio da transformação, certo? E nós vamos escrever esse vetor como combinação linear dos elementos da base, dessa base que nós formamos, tá? De R3. E é por isso que nós escrevemos essa igualdade aqui. Então pegamos um vetor qualquer e escrevemos como combinação linear dos elementos dessa base. Tá aqui. E aí o que é que nós vamos fazer?
Nós vamos determinar as expressões que definem A, B e C e depois aplicar a transformação linear, né? Quando A, B e C forem substituídas por essas expressões. Então vamos lá. Então, utilizando aqui as operações usuais de adição e multiplicação por escalar em R3, essa igualdade aqui nós obtemos esse sistema. Tá? E esse sistema ele pode ser facilmente resolvido, novamente aqui pelo método de Gauss. Tá? Esse sistema aqui ele passa a ser equivalente a esse sistema aqui. Então aqui nós já temos, olha, uma expressão que define, né, o C, o valor de C, né? Então está aqui. Substituindo essa expressão de C aqui, nós determinamos o valor de B, está aqui. E substituindo o valor de B aqui, nós vamos obter uma expressão para A, está aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a expressão de A, B e C e nós vamos substituir aqui nessa igualdade. E dessa forma, essa igualdade ela se transforma nessa igualdade aqui. Em seguida, nós vamos aplicar a transformação linear T, ok? Esse processo aqui, gente, é exatamente o processo que nós aprendemos na nossa última aula, ok? Então, nós vamos aqui aplicar a nossa transformação linear T. Então, fica T aplicado aqui a XYZ, né? Aí vai ficar essa expressão que multiplica T aplicado a esse vetor, tá aqui. Mais essa expressão que multiplica T aplicado a esse vetor, tá aqui. Mais essa expressão que multiplica T aplicado a esse vetor, tá aqui. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, olha, substituir esses valores, ó, né? Que são esses valores aqui, ó, esses valores aqui. Nós vamos substituir esses valores, ó, o T aplicado a 1, 0, menos 1, vamos trocar por 0, 0. T aplicado a 1, 1, 0, nós vamos trocar por 2, 3. E o T aplicado a 0, 1, 2, nós vamos trocar por menos 1, 2. E aí nós vamos escrever isso aqui, ó, essa igualdade. E aí, gente, acabou, né? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui utilizar as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então vamos multiplicar isso aqui por 0, isso aqui nem conta, né? Então aqui nós vamos multiplicar isso aqui por 2, esse aqui por menos 1, vamos somar tudo, vai dar essa expressão. Depois nós vamos pegar essa expressão aqui e multiplicar por 3, essa expressão aqui multiplicar por 2, somar tudo e vai dar essa expressão. Então essa transformação linear aqui, gente, olha só, essa transformação linear é uma transformação linear, tá? Uma transformação linear de R3 em R2, tal que essas três condições aqui ocorrem. Ao aplicar T em 1, 0, menos 1, vai ser exatamente a imagem desse vetor, pela transformação que nós encontramos, vai ser exatamente o vetor 0, 0. Ok? Vamos fazer só essa conta aqui, tá? Mas essa igualdade ocorre, e essa também ocorre. Então vamos fazer essa aqui. Vamos trocar x por 1, y por 0 e z por menos 1. Tá? Aqui, ó. x, 1, 0, menos 1. Então nós vamos encontrar, fazendo essa conta aqui, ó, vamos encontrar 0. E aqui também fazendo a conta nós vamos encontrar 0. Ok? Portanto, t aplicado a 1, 0, menos 1 vai ser no 0, 0, que é exatamente, né, essa primeira igualdade. Também vai ocorrer essas duas igualdades aqui. Ok, gente? Só para finalizar aqui, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu arbitrei esses vetores, vocês podem arbitrar outros vetores, devem só tomar o cuidado de que esses dois vetores, junto com esse vetor, eles devem ser linearmente independentes, eles devem gerar o R3, portanto, eles devem formar uma base para esse espaço vetorial. E esses vetores aqui eles também podem ser arbitrados, tá? Você só não pode mexer nessa primeira condição, por quê? Porque essa condição ela foi extraída dessa igualdade, ok? E dessa forma nós determinamos uma transformação linear de R3 em R2, aonde o núcleo dessa transformação, esse núcleo ele é gerado pelo vetor de coordenadas 1, 0, menos 1. Então, gente, aqui a gente finaliza essa nossa aula. No mais, aí um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.